Amém. Boa noite. Tudo bom? Eu tenho que agradecer a direção da casa pelo evento da sexta-feira maravilhoso, os 56 anos dessa casa que abriga, os nossos espíritos, para cada vez mais estarmos aqui no processo de aprendizado existencial. Dentro desse processo transitório que aqui estamos, necessitamos de uma escola para que cada vez mais venhamos a despertar a razão e o porquê de estarmos aqui e agora nesta casa. Agradecer ao amigo e irmão Adilson, quando ele já frisou, não deixou nem eu desarrumar a minha mudança aqui na cidade. E confesso a vocês, eu não vim com minha espontânea vontade. Eu vim trazido pela família, pela mulher, os filhos, que onde eu fiquei, eu disse, não, eu já morei 50 anos em Camara, agora conheci novos lares e estava gostando. E aí a turma toda fizeram uma campanha e eu retornei à nossa cidade para a nossa casa. Agradecer a vocês, porque sem vocês a gente não estava aqui hoje para falar. A gente vai falar de um tema, evolução do Espiritismo, 169 anos de crescimento e aprendizado. Se a gente for analisar essa proposta, a gente vai ver o seguinte: há algo de errado nessa proposta de hoje. Por quê, gente? Porque o Espiritismo não tem só 169 anos. Kardec frisa com muita propriedade no Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo está na antiguidade. Então, se a gente for abrir a Bíblia, nós vamos encontrar o Espiritismo. Se a gente for abrir a Revista Espírita, nós vamos encontrar o Espiritismo nos druidas. Então, o Espiritismo, dentro desse processo, estou dizendo que está errado, mas não é tão novo assim como está aí. O Espiritismo é muito antigo. A partir do momento que o homem surge na Terra, esse vocábulo que a gente tem de Espiritismo foi cunhado por Kardec. Ele disse, talvez por falta de palavras, colocou o Espiritismo. Porque os fatos espíritas estão conosco desde quando nós surgimos no planeta Terra. Interessante que a irmã, na semana passada, Viviane, ela trouxe aquela lenda do peixinho vermelho, e eu mesmo me toquei muito naquela lenda, e relembrei o momento em que, tomando conhecimento, levado à casa espírita para conhecer o Espiritismo na década de 70, eu não dei muita importância. Então eu me senti esse peixinho vermelho. Porque quando a gente é chamado para conhecer coisas novas, a gente reluta. Por quê? Porque nós estamos habituados a fazer e acontecer as coisas de uma maneira tal que a gente não quer ou não tem coragem de querer conhecer coisas novas. Então, quando ela falou aí do peixinho vermelho, eu abri o livro Libertação e fui reler. E chegar na conclusão que a partir do momento que a gente está amadurecendo as ideias, a gente chega à conclusão de que, assim, quantos de nós, homens peixe, deixamos de aproveitar no momento oportuno as oportunidades, sai a redundância, para que a gente aprenda cada vez mais.
esse processo de crescimento e aprendizado, ele é muito particular. Ele mora em cada um de nós na medida que a gente amadurece o nosso senso moral. A partir do momento que a gente tem uma perspectiva sobre o que vai nos ser apresentado. Então, o crescimento e o aprendizado, ele faz parte do processo. Então, a gente vai ver aqui, em alguns slides, né, e que a gente traz, não que o Espiritismo tenha começado aí, né, mas o Espiritismo já começou na família Fox, em Hunts Valley, no condado dos Estados Unidos da América. Então, Kardec já dizia, aliás, o Hipólito Leon Denis Rivail, professor Hipólito pedagogo, ele quando foi convidado para esse entretenimento, essa futilidade que era a França na época, e ele disse que uma mesa não falava. Óbvio que uma mesa não falava. A mesa não fala. Então, quando um amigo dele, Fortier, insistiu para que ele fosse participar de um evento, era algo para os franceses, esse entretenimento. Olha o que o professor diz. Eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo, aí, no passatempo que faziam, né? Faziam daquele sermão qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que tomei a mim a estudar a fundo. Professor Hipólito Leon, né? Eu tomei a estudar a fundo. Então, quando ele disse que ele me entrevia, ele já percebia onde nós brincávamos com o copo, já brincamos muito com ele já via coisas que parecia aparente, que parecia fútil, mas era uma coisa que ele já percebia que algum fenômeno, aquele fenômeno tinha coisa séria. Então, o que é que a gente vai ver com essa seriedade? Kardec, o Espiritismo se encontra por toda parte, na antiguidade, em todas as épocas da humanidade, aquilo que eu falei anteriormente. Então, entregar-nos inteiramente à vulgarização do Espiritismo, já que deu início à nossa própria regeneração. Então, quando nós começamos a perceber o convite que nos foi interessado, para que a gente aqui estivesse dentro desta sala ou em outra sala, eu na época morava em Salvador, e quando eu fui convidado, já era a minha própria regeneração perante a mim mesmo, a minha consciência cósmica. Eu, de antemão, não aceitei de pronto. A evolução espiritual é central para a doutrina espírita porque reflete a ideia de que a vida não é apenas uma experiência material, mas uma oportunidade para a alma se aperfeiçoar. Então você veja que o conjunto, a gente está fazendo um apanhado de alguns itens interessantes para uma reflexão. Ora, está falando da nossa regeneração, está falando do nosso aperfeiçoamento, está falando do nosso conhecimento, está falando de tudo que vem a engrandecer a nossa alma. Então, o que é que nós estamos precisando fazer? Kardec disse anteriormente, estudar. A gente só vai aprender experimentando. A gente só vai tomar conhecimento dos fatos, né? Experimentando, participando de reuniões, como se a reunião mediúnica ela fosse uma coisa privativa. Não, ela é para todos. Está lá no livro dos médios. Está lá no livro dos médios. Nós vamos ensinar, nós vamos estudar, nós vamos compreender para que todos nós sejamos e participemos da experiência, porque ela vai refletir ideias posteriores de crescimento, não na leviandade, não na futilidade, mas de coisa séria.
Então é uma experiência que não é material. Nós estamos na matéria, porém, temos que entender que a matéria é um corpo transitório. Nós não somos matéria, nós estamos na matéria porque somos espírito. Então, como espírito, nós temos um processo de crescimento. E esse assunto de evolução espiritual, você pode ver que na literatura de Kardec, ele não coloca muito esse processo de evolução, ele gosta muito do progresso. Ele chama, é sinônimo. Aí você pode dizer, não é sinônimo, progresso e evolução, dá na mesma coisa. Porém, ele coloca muito como uma oportunidade de crescimento, de progresso, de avaliação, de regeneração, enfim. Estamos aqui para isso, uma necessidade de refletir a vida, essa vida física, essa existência física, aliás, melhor dizendo, que a vida é espírito. Quando a gente termina a experiência física, chamada pela morte, nós vamos para a vida espiritual. Então, a nossa vida é espiritual, a nossa existência é material. Correlacionam-se, coadunam-se, porque precisamos da matéria para atuar na matéria. Então a gente traz aqui os personagens do movimento espírita. A gente não pode pensar em movimento espírita sem pensar em vocês, sem pensar nas tarefas dos trabalhadores da casa espírita, sem pensar nos frequentadores da casa espírita. Então, quando a gente vai ver trabalhadores, o público espírita, a sociedade, qual é a causa? A doutrina espírita. A causa vai ser a doutrina espírita, porque ela vai propiciar ao ser humano esclarecimento sobre a sua realidade espiritual, atende suas necessidades, promove sua educação integral, moral, intelectual e social. Então, quando a gente conhece o conjunto de todo esse processo e vai para a rua como espírita, nós vamos dizer o que somos dentro da sociedade da qual nós somos um componente. Aqui na sociedade santamarense nós só somos um componente. Na sociedade no todo também somos um componente, porque temos que exercer lá fora o que nós estamos aprendendo aqui dentro. Temos que exercer esses esclarecimentos, essa realidade espiritual aqui junto com os nossos familiares. Então eles é que vão fazer uma avaliação de quem somos nós perante a doutrina espírita. E quando a gente falha na nossa proposta, na nossa promoção de educação, eles nos cobram. Você não é espírita? Não sei quem ele ouviu isso. Então a gente é o seguinte, a gente é seres espirituais, mas também falíveis. Nós ainda não alternamos, não estamos com todo o processo aí pronto, porque se tivéssemos pronto, não estaria aqui. Não estaríamos aqui juntos nessa sala, ouvindo mais uma vez sobre a proposta da doutrina espírita. Então, todo esse conjunto da organização, porque a proposta da doutrina espírita não é para nós espíritas. Olhem bem, que ele está falando da sociedade, é pública. Vamos imaginar que alguém aqui tem algum cargo eletivo para o lado da política. Como é que ele vai atuar dentro da sociedade, dentro do processo ou privado ou governamentais? Ele espírita. Deve ser de uma maneira muito mais contundente do que qualquer outro. Porque a ele foi dado, dentro da causa espírita, se permanecer dentro da causa, e dentro desta causa, como o próprio Kardec diz, nós seremos lá fora o espírita que se espera de cada um de nós. E aí Kardec diz: o espírita será aquilo que você faz dele. Olha que responsabilidade. Olha que responsabilidade. Eu trouxe aqui algumas as obras de Kardec, coloquei os 5 livros ali, mas a gente sabe que tem a Revista Espírita. 18 de abril de 1857 foi o primeiro livro espírita
que continha só 502, ou foi 501 perguntas. A Revista Espírita, 58, o que é o Espiritismo, julho de 59, o Livro dos Médios, 15 de janeiro de 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, abril de 64, o Céu e o Inferno, agosto de 65, a Gênesis, 16 de janeiro de 68 e Obras Fortes de 1890. Gente, quando a gente para assim, vê esse monumento, né, essa estrutura literária, de que a gente ainda não navegou nem na metade, a gente ainda nem explorou nada. Eu acho que 10% disso aí nós ainda não conseguimos explorar, nós ainda não conseguimos entender. Tanto que Dorian, quando ele traz esse livro aqui, para entender Kardec, Allan Kardec precisa ter tutano, precisa ter inteligência, precisa ter muita inteligência, que é uma ferramenta que vai aguçar cada vez mais no processo quando ele disse estudar. Ele viu aquilo e estudou. Nós estamos vendo a doutrina espírita e não vimos nem o Livro dos Espíritos. Nem sabemos o que é que tem no Livro dos Espíritos, muitos de nós espíritas. Isso quem disse foi a presidente da Federação Espírita da Bahia, uma enquete que ela fez com mais de 2.000 pessoas. Pasmem, muitos poucos conheceram a doutrina espírita, pensando que até que o Livro dos Espíritos era um romance. Então o Livro dos Espíritos é o primeiro, esse daqui. É o marco. É, portanto, o marco que nos dá a humanidade para a fase de regeneração. Repetir de novo, para que fique gravado na nossa consciência. O educador francês, Hippolyte Léon Denis, movido pelas revoluções morais que devastavam o mundo no século XIX, inicia o trabalho e se tornaria mais tarde a pedra basilar do novo movimento, que chegaria para estabelecer uma nova ordem na conduta do homem. A França, o mundo hoje está agitado. Revoluções, a partir da Revolução Francesa, a partir de movimentos do positivismo, que só tinha intelectuais. Então, você já imaginou que é Kardec, com esse movimento, ele estabelecer essa nova ordem de esclarecimento dentro de uma conduta do homem? Não foi coisa fácil não, viu? Não foi coisa fácil não. Qualquer um de nós tinha certeza de que ficar no meio do caminho existia. Pois aquele que eu leio e estudar, quem? O Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Com afinco jamais será o mesmo quanto a fé raciocinada e a vivência das missões deixadas pelo Mestre Jesus. Você já imaginou? Eu trouxe aqui, que eu achei bastante interessante, para não me esquecer. Eu olhei aqui, não sei se foi Fulano Pires que falou, ele diz o seguinte: quando a gente ele diz o seguinte, que a mente quando que se abre a uma nova ideia jamais volta do tamanho original. Então, quando a gente começa a ler e estudar o Espiritismo, com uma ideia, com uma mente, ela larga de um jeito que a gente não volta a ser mais a mesma pessoa. Assim foi Paulo, quando ele leu as Escrituras, quando ele entendeu que Jesus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo não foi mais o homem o mesmo. O homem velho morreu e surgiu um homem novo. Então, é isso que a gente precisa, não é só ler, é estudar o Livro dos Espíritos. O estudo da doutrina espírita, dentro do processo progressista de evolução, ele tem um objetivo do estudo, que é estimular a cada um de nós a exercitar o raciocínio ativo, formar a sua verdade pela via de reflexão, adquirir pensamentos críticos que poderão auxiliar no encontro de si mesmo. Olha, esses 3 itens aqui, quando a gente pega o Livro dos Espíritos, vamos estudar o Livro dos Espíritos, vamos dizer, o que é na questão 23, um exemplo, o que é o Espírito? Princípio inteligente do universo. E aí, qual a ideia que você tem? Assim no grupo. Não, está bem explicado, Kardec já
explicou. Sim, mas qual é a ideia? Qual é a reflexão que você tira disso? Isso é um grupo de estudo. A gente não deve ficar calado, a gente deve formar as nossas ideias, a gente deve formar o nosso pensamento crítico, certo? Que poderá auxiliar enquanto nós mesmos. Ele disse, ele entendeu dessa forma, e nós, como é que nós estamos entendendo? Como é que eu entendo o espiritismo? Como é que eu entendo a literatura espírita? Ah, porque fulano, sim, fulano já vem um outro de lá, traz uma ideia e a gente aceita a ideia de fulano, mas não passou pelo crivo da ideia do mestre, de Allan Kardec. Qualquer outra pessoa que venha depois de Kardec está tendo opinião, tanto até espírito, está tendo opinião, porque primeiro a gente tem que passar pelo crivo da racionalidade que Kardec manda. Então o estudo da doutrina espírita, ele opera transformações nos seres humanos modernos, os dois. Após um longo século de sujeição a princípios impostos pela autoridade implacável e infalível de velhas instituições. O que é que isso quer dizer? Que cada um de nós aqui, como o próprio Kardec, como o próprio Chico Xavier, oriundo da Igreja Católica, todos nós somos católicos. Ou não? Todos nós católicos, depois de ser católico, podemos estar hoje, como diz que o Brasil é laico, a gente pode ir com a religião evangélica, umbanda, com candomblé, para onde a gente achar que é confortável, a gente vai. Porém, essas instituições velhas, dogmáticas, que não é o nosso caso na doutrina espírita, nós estamos habituando a não questionar. Né? A gente já tem esse arquétipo, como diz Joana de Ângeles, que a gente vem, será que é verdade? É isso que Kardec quer? É isso que a doutrina espírita quer, no processo de conhecimento e de aprendizado? Sem questionar, sem ter uma análise crítica, duvidar faz parte do nosso processo de crescimento. Eu não acredito, quando a gente diz, eu não vou para o espiritismo, não, naquele momento eu estava duvidando, eu não duvidei. Eu não quis vir para a casa espírita no momento que fui convidado. Porque as pessoas não têm o direito também de dizer que não quer vir. Elas têm as suas razões, os seus pontos de vista. Mas seus pontos de vista só é a opinião dela. Então venha conhecer primeiro para fazer uma análise segura. Sem ler, sem estudar, sem compreender o espiritismo, a gente não pode dizer que o espiritismo não presta, que é coisa do demônio. Aí é demais. Os 169 anos do espiritismo, aí coloquei aí, ele marca o quê? A celebração do livro dos espíritos. Então, quem está fazendo 169 anos amanhã, quem fará 169 anos amanhã, é o livro dos espíritos. Não é a doutrina dos espíritos, é o livro dos espíritos. Por quê? Porque ele foi lançado em abril de 1857 na França por Allan Kardec. Então esta obra fundamental lançou as bases da doutrina espírita que sustenta os pilares da ciência, filosofia e religião. E aí a gente já faz uma confusão. Quando eu digo a gente, nós do movimento espírita, principalmente aqui no Brasil, nos apegamos muito à religião e deixamos de analisar a parte da ciência, a parte da filosofia, dos questionamentos, o porquê isso, porquê não daquilo. A gente não tem o hábito de trazer de religiões antigas e ficar calado, sem filosofar. Então temos que filosofar dentro da doutrina dos espíritos. Aí eu faço uma provocação. O meu amigo Alberto sempre nos ensina no grupo de estudo que a gente participa, ele faz uma provocação. Me lembrei dele hoje em homenagem a ele, diz assim, fazer uma provocação. Kardec é entendido pelos seus seguidores? Precisa me responder, respondo a vocês. Estará o movimento espírita brasileiro nos trilhos que ele desejaria? Agora, se você perguntasse a mim hoje, eu diria que não. Eu diria que não. A gente não você entende Kardec? Ainda não. Eu diria que não. Você
dentro do movimento espírita, ele está trilhando como se desejaria Kardec? Também não. Também não. Por quê? Quer saber por quê? Então, como o aniversariante é amanhã o livro dos Espíritos, não é mais o Ceareiro já passou, deu largado, deixou a bola para o livro dos Espíritos, que é amanhã, aí ele vai ficar sempre em evidência, viu gente? De formas diferentes, para que a gente possa, quando chegar em casa, ter vontade de abrir esse livro. A finalidade é revelar a natureza dos Espíritos. Qual é a natureza dos Espíritos? A gente sabe? Alguém sabe qual é a natureza dos Espíritos? É na questão 23, Kardec também não sabe não. Para vós é muito difícil você distinguir, porque se o Espírito é uma centelha, né? É luz, é energia, ele não tem uma definição, ele não tem um Espírito. Então, a partir do momento dessa natureza fluídica, a gente não tem. Então aí tem a imortalidade da alma. O que é a alma? A gente sabe o que é alma? Tem um bocado de alma aqui presente, espírito encarnado. Na nossa alma, a imortalidade da alma, o corpo perece, substância vai se decompor, mas a alma não. A alma é o corpo perispiritual, ela não se decompõe, ela acompanha a centelha divina do mundo, na vida espiritual. Então, o propósito da vida, as leis morais, do futuro da humanidade. Isso você vai encontrar nesse maravilhoso livro chamado O Livro dos Espíritos. Eu convido vocês a estar com ele na cabeceira da cama. Então, com as suas principais finalidades, trouxe algumas. Uma fundamentação espírita, organiza os princípios da doutrina, servindo como base às demais obras da qualificação. A partir desse livro, os 4 restantes surgiram. Foi esse livro que deu a Kardec a ter o livro dos médiuns, ter o Evangelho, a Gênesis, Céu e Inferno. Então, obras póstumas não tem nada a ver com a qualificação. Então, o esclarecimento da existência explica a relação entre o mundo espiritual e o corporal. Quando Kardec foi para aquela assembleia, naquele salão, ele já tinha percebido, ele disse, olha, eu percebi que aí existe uma relação. Quem está aqui fazendo essas batidas, que a época foi a tipologia, né? Foi as batidas, o número 1 é A, o número 2 é B, e assim sucessivamente, ele já entrevia tudo isso. Então, a partir daí, Kardec já tinha uma visão do que seria, é uma inteligência. Mesa não fala, cadeira não fala. Então tinha uma inteligência atrás de tudo isso. Então ele explicou essa relação. O estudo da imortalidade aborda a vida após a morte, desmistificando o fim da existência. Morrer, renascer. Sim. Então, existência vai ser necessária a partir do momento que a gente precisa de aprendizado e de conhecimento. Orientação moral é um dos aspectos. Trouxe alguns para que a gente possa, né, se familiarizar. Eu imagino que vocês já estão mais ou menos familiarizados. Então, qual é a orientação moral que o Livro dos Espíritos nos traz? Ele oferece as leis morais. Está lá. E Kardec compartilhou ideias. Baseado no ensino dos espíritos superiores para a evolução do ser humano. Então a gente tem a lei de sociedade, a gente tem a lei do progresso, a gente tem a lei da igualdade, a gente tem a lei de sociedade, enfim, vamos enumerar várias leis dentro do processo de crescimento que vai nos orientar a nossa personalidade, o nosso ser, como existência, sobre a cada um de nós. Na lei moral, quando ele diz a lei moral, que é o conjunto de lei moral a gente pode. A princípio, a gente pode dizer o seguinte, é respeitar o direito do outro. Então faz parte do contexto moral.
Primeiro, a gente respeita o outro, nos seus direitos, que é nosso dever. O livro dos Espíritos está nos orientando a isso. Ok, meu irmão? Eu trouxe aqui, mas essa minha também trouxe, mas eu pesquisei bastante e a gente diz que a Sociedade Parisiense de Estudo Espírita é uma casa espírita. Kardec não coloca, eu vi na revista Espírita, ele não coloca como centro espírita, porque o centro espírita é público. E a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas não é pública. Ela se inscreve, alguém que quer estudar, que quer se entreter com a doutrina dos Espíritos, mas não é pública. Ela é uma entidade fundada por Allan Kardec, que tem o intuito de abrir com o objetivo de fazer experimentos mediúnicos em prol do estudo e da pesquisa acerca do Espiritismo. E quando a gente pega o livro dos médicos, que tem esses experimentos, aí a gente diz hoje, na maior cara de pau, o que acontece hoje, principalmente no livro dos médios, não tem necessidade para acontecer hoje mais não, porque aquilo foi experiência do passado. A gente diz isso, eu já ouvi muitas vezes. Aquele tempo só foi a necessidade para aquela época, para hoje não tem mais necessidade de evocar mais espírito, de fazer isso, de fazer aquilo, porque aquilo era o experimento da época. Então, como se o livro dos Espíritos, como guia, é guia dos médiuns, então ele não acabou. Se ele fosse só para aquela época, Kardec botava no capítulo 25. Né? Então, a sociedade tem por objetivo o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, às ciências físicas, históricas e psicológicas. Olha só que o Espiritismo pode com tudo. O Espiritismo está na vanguarda. Tudo que tem relacionamento, o Espiritismo está dentro. Não está nunca. E a gente diz ainda, outra cara de pau, Kardec está ultrapassado. Não sei se vocês já ouviram. Kardec está ultrapassado. O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que emanam dessas mesmas relações. Podemos defini-lo assim: o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Já nesse livro, que é o Espiritismo, que é um debate fabuloso, onde Kardec depara com o padre, com o cético, com o visitante, com um bocado de gente, querendo dar-lhe pau na moleira de Kardec, mas Kardec se sabe muito bem. Se fosse qualquer um de nós, botava o armamento das pernas e caía fora e não tinha vergonha até de falar do Espiritismo. Então, essa ordem didática, coloquei aí para nós fixarmos. Ele diz assim: primeiro estudar os espíritos, suas relações com o mundo corporal. Toda vez para a doutrina espírita, tem espírito? Tem. O que é que eu tenho que fazer com os espíritos? Estudar. Estudar porque tem uma relação, tem uma sintonia. O espírito que está aqui do meu lado, tem um anjo guardião, ele tem sintonia comigo. O espírito que não é meu anjo da guarda, que quer me fazer mal, ele tem sintonia comigo, porque se eu estiver fazendo alguma coisa errada, existe uma conexão. Então a gente precisa ver essa relação. Ele não é culpado de estar me trazendo desagravo. Será que o culpado não sou eu? Será que não sou eu que estou atraindo ele para o meu campo e ele está me importunando? Será? Então, segundo, estudar as consequências, é isso que eu estou acabando de dizer, essas consequências morais que decorrem das relações com o mundo corporal. Então, que Kardec tratou muito bem, gente, no livro dos médios chamado Obsessão. Meu irmão. Mas afinal, como é a evolução do Espiritismo? É outra pergunta. O que é evoluir no Espiritismo? A gente já viu. Parece repetitivo, mas não. O Espiritismo é isso: é desenvolvimento moral,
Comportamento. Desenvolvimento moral é nosso comportamento perante a nós, a nossa consciência e de relação. Intelectual. Aprender a gostar de ler. Aprender a gostar de ler. Focando no autoconhecimento. O que é que está acontecendo? O que é que eu preciso melhorar em mim? Não precisa ninguém me dizer. Eu sei. Eu tenho que fazer meu auto-reconhecimento. É que chama de reforma íntima. Eu tenho que fazer isso. Porque dentro da prática da caridade do amor ao próximo, o progresso é gradual. O progresso é gradual. Não vai estando ali, não. Você vai passar, quantas vezes a gente vai ter que reencarnar, quantas vezes para progredir, muitas e muitas. Mas aí é o seguinte, o que é que depende de nós? É o esforço de superar nossos vícios. E não são poucos. A gente tem que superar nossos vícios para cultivar virtudes. Paciência, gente. Será que a gente tem essa paciência? Será que a gente perdoa com tanta facilidade? A gente pode falar de perdão, mas será que no íntimo, a gente perdoa? Será que a gente perdoa o outro, o inimigo que nos apoia? Será? Compreender-se como um espírito imortal e constante aprendizado. Então nós estamos aqui com constante aprendizado, com dificuldade, atravessando dificuldade que não é fácil. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, amor e caridade. Essa lei é fundamentada na certeza do futuro. O Espiritismo evoluirá principalmente depois de conceito mais conhecido e bem compreendido, na sua essência íntima. Então, dentro da codificação. É isso que dá o encontro disso. Precisamos compreender o Espiritismo na sua essência íntima. No Espiritismo, a evolução espiritual é vista como um processo de despertar consciência. Um dia, a nossa consciência fica desperta. Aí eu vou para a casa espírita, eu vou trabalhar na casa espírita, eu vou ser espírita na rua, eu vou ser espírita no meu trabalho, eu vou ser espírita na minha residência, nos meus familiares. Por quê? Porque já despertou minha consciência. E onde a consciência humana vai se expandindo até alcançar estado superior de sabedoria e união com Deus. Olha que beleza, né? Então essa jornada eu vou correr do jeito do horário. Essa jornada evolutiva é um caminho gradual, no qual a amorosidade vai se tornando a qualidade predominante em nosso pensamento, palavra e atitude. Amorosidade. É isso que está faltando nos corações. Amorosidade. Responder com amorosidade. Atender com amorosidade. Então, compreendemos isso. Muitos de nós ainda não compreenderam. Muitos de nós ainda não compreenderam como o irmão Cruz compreendeu. Tem que ser espírito. É a lei do progresso, que a doutrina defende, que o progresso é contínuo, irreversível, e que a alma evolui através de experiências acumuladas em múltiplas encarnações, isso a gente sabe. E os dois pilares da evolução, a evolução humana é descrita com desenvolvimento conjunto de duas áreas, amor, que é a moral, e a espiritual, e a sabedoria, que é intelectual e científica. Olha aí, meu querido amigo aí gravando. Olha aí, meu querido amigo, com o processo intelectual, pelo processo científico. Olha aí as guerras hoje. O cara está lá na sala aqui, só acionar um botão já está matando um bocado de gente. O primeiro era no combate com o partido. Então você vê que é um processo intelectual científico. O foco na reforma íntima, que a gente já viu lá em cima. A evolução não é apenas intelectual, mas é baseada na superação do egoísmo e desenvolvimento de virtude. Gente, é a coisa mais difícil aí para essa regeneração da humanidade. Esse inimigo que a gente carrega, egoísmo. Porque foi no nosso ego, nós somos muito importantes. Nós somos muito. Ninguém diga nada que a gente se machuca com muita facilidade, principalmente nós espíritas, né? Militamos muito. Então esse egoísmo está inserido aí na sociedade. E é bem difícil esse pilar da evolução acontecer de uma noite para o dia. O progresso intelectual é isso aí. Você está com a mão da tecnologia, que a gente já viu, hoje a medicina, hoje a saúde, né? A
a engenharia, tudo isso é um progresso material, em ligação com a essência do ser humano, e a ligação com o espírito. Lá, isso é progresso. Falar de um povo duro, muita também, o pessoal está gostado. Aí o progresso moral, ele lida com as questões do amor, ao próximo, da caridade, do respeito, suas qualidades que possibilitam os seres humanos a viver como irmão, está ligado à essência do ser humano, à evolução do espírito. Não falar meu irmão, mas sentir o irmão. O irmão está dentro de nós. Isso que a gente precisa, da evolução do espírito é isso. O meu irmão, não só de boca não, mas sim. Sinta suas vibrações cardíacas, você, aquele amplexo. Às vezes a gente tem tanta necessidade de consultar o irmão, de conversar com o irmão. Até na casa espírita a gente tem essa dificuldade. Progresso intelectual é acumulativo. Nessa marcha do progresso, a gente sabe que eu já falei, vou passar adiante, que nem todos, vou passar adiante mesmo. Não é? Está no livro. Kardec, a era kardeciana de 57 a 69, quando ele desencarnou. Estabeleceu os alicerces para as obras básicas, focando na investigação científica dos fenômenos de mundo e da qualificação moral. Isso a gente sabe. A expansão mundial, após o início na França, o Espiritismo encontrou no Brasil terreno fértil, tornando o país com o maior número de seguidores. Isso a gente conhece. A influência de Chico Xavier no século XX. Chico Xavier foi crucial com vasta produção mediúnica, mais de 450 mil trazendo consolo. E a evolução da prática, que é a caridade. A máxima forma da caridade, a salvação, evoluiu para o foco no auxílio social, adaptando-se a novos tempos. E a gente sabe que a caridade é muito mais do que isso, de assistência. A caridade é mais do que isso. E a gente só ficar na assistência, a gente não está falando caridade. A caridade é ampla, é muito ampla. Esse conhecimento é a proposta da noite de hoje. Esse conhecimento e aprendizado é uma ideia. Vocês estão tomando aqui informações, é conhecimento. Estou transmitindo uma informação, uma notícia, vocês estão. Agora o aprendizado já é diferente. É a prática do conhecimento adquirido, que é a experiência que vocês vão ter sobre o que vocês vão analisar naquilo que vocês estão lendo. Então, o conhecimento é a soma de todas as informações, a base da cultura, que são os livros. E o aprendizado faz parte do indivíduo. Eu tomei conhecimento, mas não quero aprender, e agora? É o direito meu, né? Então, repetir é uma das condições necessárias da aprendizagem. A encarnação repetindo erros. Né? Muitas pessoas apenas repetem situações congelando-se em paradigmas, em modelos antiquados, e não quer saber de crescer. O engano é filho legítimo da aprendizagem, é irmão do orgulho. O engano é pseudo-conhecimento. Sabedoria é a fase onde conseguimos diferenciar aprendizagem do conhecimento. Aí vem você não tem conhecimento, mas tem sabedoria. Sabedoria faz, age, conhecimento e força. Passar, está no livro dos Espíritos Passados também, acabou. Então, quando Kardec, naquela lâmina dele, disse que o Espiritismo vai ser crença universal, e aí eu trouxe aqui, eu sei que vocês sabem, que é a diferença entre crença e religião. Crença é uma convicção interna que algo é verdade. Se eu creio, onde eu estou, aquilo é verdade, para mim é crença. Ninguém vai tirar isso de mim. Se eu tenho uma religião, que é um sistema organizado, que reúne todas essas crenças, a prática ritual são ações externas, orações, festividades, tudo que eles demonstram a crença. Então, no Brasil predomina o cristianismo, o catolicismo, o protestantismo, além de religião de matriz africana, candomblé, banda, espiritismo e outro. Então, todos isso aí a gente sabe que são diversidade de crenças religiosas que amplamente nas religiões tradicionais com doutrinas fechadas. Com doutrinas fechadas. Pode passar comigo. Aí é o seguinte, para nós já estamos concluindo, apesar de que também eu estou olhando 8 horas, mas não começamos às 8 horas, 7 horas.
É por isso que eu estou querendo acelerar. Mas aquilo que eu passei a lâmina anterior, vocês têm conhecimento dela. Então, por essa razão, eu estou passando. Então, qual é o dia importante dentro desse processo do aniversariante? Amanhã. 18 de abril é o Dia Nacional do Espiritismo. Olha aí, que evolução, que progresso. Que progresso. Hoje a gente já tem o Dia Nacional do Espiritismo. Então, caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Porque se nova descoberta de demonstração está em erro, acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto, e se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. Então, quando diz que o Espiritismo será ultrapassado, o Espiritismo jamais será ultrapassado, ele jamais envelhecerá. O Espiritismo nunca vai ficar velho, porque as coisas acontecerão e ele está presente. Século XIX, século XX, século XXI, não sabemos nada de Espiritismo. Como é que Kardec foi ultrapassado? Como é que a doutrina espírita é ultrapassada? Se ainda não compreendo ela, ainda não estudei ela, não li nada de seus livros, não li a revista, não li nada desse Pentateuco, e aí eu digo que o Espiritismo está ultrapassado. Tudo que hoje a gente vivencia, o Espiritismo fala. O Espiritismo protege a mulher hoje, protegeu desde o início da sua fundação. Não deixou a mulher no escanteio, a mulher tem o mesmo direito que o homem, de igualdade, está na lei de igualdade. Então, como é que uma doutrina dessa pode ser ultrapassada? Jamais será ultrapassada. E aí, esse Dia Nacional do Espiritismo foi instituído pela lei 14.354 de 22, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada em 31 de maio de 22. Foi aprovado pelo Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados. Projeto de lei da PL 3789, parte de 2019, teve origem no Senado, que é proposto por Eduardo Girão, e foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, antes de seguir para a sanção. Então, hoje a gente pode dizer que no Espírito, nós temos o Dia Nacional do Espiritismo. Quem leu, quem entendeu, quem estudou a doutrina dos Espíritos, isso também, né, é um fato bastante relevante para todos nós espíritas. Todos nós espíritas têm esse Dia Nacional e engrandece, né, a cada um de nós. Então agora vocês ouviram e a palestra terminou. Eu antes do seguinte, meu irmão, retorne por favor, que é aquela conclusão. Olha aí. O processo da evolução espiritual, conforme explicado pelo Espiritismo, é uma jornada contínua e gradual, né? Aprimoramento que a gente sabe da nossa alma. A evolução não é um processo linear. A gente vai para frente. A evolução não é por aí. Ela está, a sua caminhada no encontro e os desencontros que a gente vai encontrar no processo da nossa escalada. É como nós fôssemos subir uma montanha, escalar uma montanha. Então o Espiritismo ensina que todos são responsáveis pela própria jornada, que é pelo livre-arbítrio, que cada ação, pensamento, sentimento, cultivado, contribui para o progresso espiritual. Olha que conjunto de responsabilidade recai sobre nós. Pensamento. Eu certa vez, no grupo que a gente estava estudando, eu disse o seguinte, eu acho que eu fui, não sei se Alberto estava presente, eu fui mal interpretado. Né? Às vezes a pessoa não compreende as coisas e aí faz suas ideias, tem todo o direito. Eu dei a minha opinião, vocês têm direito, cada um a dar a sua. Eu disse o seguinte, quando a gente pensa em querer matar alguém, eu não gosto de fulano, e desejo que ele morra, eu estou dizendo naquele momento. Miserável, tem que morrer. Amanhã esse cara não é seguro. Tem uma participação. Ou não? O que vocês acham?
Eu desejei. Então, se eu sou responsável, olha aí, por isso que eu trouxe aqui, se eu sou responsável, tenho livre-arbítrio da ação do meu pensamento, de desejar mal a um irmão, e alguém capta esse meu pensamento, porque o pensamento é energia. Alguém está na minha sintonia, não gosta do cara, mas teve a coragem e fez o que eu não tive coragem de fazer, só desejei. E quem teve coragem e captou meu pensamento, executou. Eu vou mandante ou não? O que vocês acham? Pode dizer sim ou não, porque eu fui mal interpretado sobre isso. O que vocês acham? Trazendo aqui ação de pensamento e sentimento, eu desejei. Então, se eu desejo algo de ruim ou de bom, se de bom acontece, legal. Se foi de ruim, eu também tenho culpa. O executor, o mandante, fui eu, através do pensamento. Então, isso que a gente vê que vai contribuir. Assim, cada um, com as suas escolhas, olha bem, está construindo o caminho para o aperfeiçoamento espiritual e para a verdadeira compreensão da essência divina. Gente, quando a gente pega o Espiritismo e estuda, a gente vê que irresponsabilidade joga nas costas da gente, viu? Não é só 20% espírita no aniversário do centro de semana passada, não. É para essas tarefas de hoje aqui. É para essas tarefas de evangelização, para as tarefas de trabalho, para as tarefas de desenvolver a capacidade intelectiva, como de cada um de nós. É a tarefa de cultivar sentimento. Onde é bom cultivar sentimento de irmandade sincera e fraterna aqui dentro? Onde é que eu vou ter um progresso espiritual? Onde é que eu vou contribuir para o meu crescimento? O meu crescimento. Eu ontem não gostava dessa menina, hoje eu amo. Não aprendi? Vamos imaginar. Quando a gente diz assim, eu não gostava, tinha uma antipatia natural do ser humano, não é verdade? Hoje a gente convivendo dentro de um relacionamento, aprendemos a amar. Fiz a escolha hoje de gostar dessa pessoa. Isso que é importante. Por quê? Porque foi a convivência. O que me trouxeram sobre ela foi coisas que eu absorvi sem fazer análise crítica. Então, se eu faço uma análise da pessoa porque Alberto não gosta, eu também não vou gostar. Ele deu o ponto de vista dele, mas eu tenho que saber quem é a pessoa, como é que essa pessoa age, para ver quem está certo e quem está errado. Mas essa pessoa tem algo com ele, mas não tem comigo, então a gente não pode tomar, né? Porque a gente está aqui para isso, se aperfeiçoar, gente. A gente não está aqui para só ouvir palestra, a gente está aqui com uma função. A gente tem aqui uma obrigação, a gente está dentro da doutrina espírita para tentar deixar aquele homem velho como Paulo nos ensinou. É fácil? Não é não. Não é não. A gente ainda não conseguiu, entendeu? Desmoronar tantos vícios que a gente carrega milenar. E isso, Deus é tão bom. Então o Consolador prometido diz assim, olha filho, vai lá para a sua experiência e leve o que você suporta. Será que você é capaz de resolver esse problema? Eu vou ver, né? Vou ver. Aí a gente tira a onda com Deus, vou ver se a gente consegue. Chega aqui, em vez de resolver aquele problema, acumula mais. Acumulativo. E aí? E agora? Olha, se você vem aqui, quando você vier aqui, vai ficar na erraticidade, analisar os prós e os contras. No dia que você tiver firmeza, caráter, o senso moral, a educação, o Espiritismo é isso, educação, educar hábitos, aí você volta para novo corpo, para nova existência. Chega aqui, você usa seu livre-arbítrio, seu sentimento já está mais ou menos burilado, né? Aí eu já começo a gostar de mim, já começo a gostar das coisas, já começo a me interessar, e aí a gente vai gradativamente se aperfeiçoando. O tempo só é para nós. 169 anos da doutrina espírita. Só é para nós. Passar por lá de lá não tem tempo mais. A dimensão de lá não é a dimensão daqui.
Ela não tem a mesma dimensão que a gente vive aqui. Ela não tem tempo. Pedro disse que diz que um minuto na eternidade, um milênio na eternidade é um minuto, um milênio nosso aqui é um minuto lá. Então, como ele não tem tempo, a gente tem se aperfeiçoar o mais que a gente puder, um dia que quiser também, viu? Aí eu me lembro de Adalberto, que disse que o nosso livre-arbítrio é limitado. É limitado para não fazer mais besteira. Mas a minha vontade de fazer, eu posso não executar, mas de pensar e fazer não é limitado não. Meu livre-arbítrio, no pensamento não é não. Pensamento não é não. Meu livre-arbítrio pode ser limitado, não fiz o evangelho. Aí vem estropiado, venha sem perna, venha sem braço, venha demente, né? Com a existência do seu livre-arbítrio, não dá para você estar na cadeira de roda, mas é um sanguinário, mesmo na cadeira de roda. Onde foi que limitou? A minha ação, né? Mas a inteligência. Então, a doutrina de espírito, nessa jornada, nos coloca de frente com nós mesmos. Então não adianta se esconder, porque a consciência irá nos cobrar um dia. Quanto mais se aperfeiçoar, mais rápido vamos chegar ao progresso do pódio de espírito puro. Mas enquanto isso, vamos recapitulando através de dores e sofrimentos que nós mesmos causamos a nós. Muito obrigado pela paciência. Sorria. Palestra Rafa. Desculpe se ela foi enfadonha, mas é necessário trazer o esclarecimento técnico que a doutrina espírita merece. Que a gente compreenda a responsabilidade de cada um perante a doutrina. Isso que é importante. Um abraço no coração a todos vocês, um bom fim de semana.